Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. 10h07, falamos sobre esse assunto aqui nas nossas manchetes, no começo aqui do nosso jornal. Prefeituras, sobretudo aí da cidade de pequeno e médio porte, que são a maioria, né, aqui no nosso país, entidades municipalistas estão na bronca aí com o governo federal. Isso porque na última semana, Planalto questionou no Supremo a lei que garantia a desoneração da folha de cidades com até 156 mil habitantes. A CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, fala que a medida só neste ano poderia garantir uma economia de 11 bilhões de reais para essas prefeituras. E sobre este assunto, a gente conversa aqui agora com imagens com o presidente da AMM, que é a Associação Mineira de Municípios, o Marcos Vinícius Bizarro, ele que é prefeito de Coronel Fabriciano, que está aqui com a gente. Como vai, prefeito? Bom dia para o senhor. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana, Murilo. Prazer estar retornando aí no programa, né? Claro, gostaria de estar retornando um momento de mais alegria para os municípios, né? Mas como o próprio programa mesmo, vocês disse, a cada minuto pode mudar tudo, né? Então nós estamos retornando nesse momento delicado, onde que o governo se comporta como aquele menino que é dono da bola de futebol e não foi escolhido para o time, ele pega a bola e vai embora. Então a gente não respeita o parlamento nacional, onde que é amplamente discutido, e agora fala de uma inconstitucionalidade numa lei, sendo que a lei foi criada pelo próprio Partido dos Trabalhadores, né? Então isso muito me chama a atenção. Enquanto eles estavam no poder lá atrás com a presidente Dilma Rousseff, a lei era perfeita, a lei é maravilhosa e ela não era inconstitucional. Agora, nesse outro momento, onde que foi regulamentada por lei e não mais decreto, ele veio falar em inconstitucionalidade. Prefeito, eu queria que o senhor explicasse aqui para o nosso ouvinte, quando a gente fala, traz esses assuntos, né? Entra com recurso em Supremo, desoneração da folha, coisa e tal, tudo parece muito técnico, mas não é que a gente está falando da vida do dia a dia dos municípios, né? E de cidades de até 156 mil habitantes, como falei, compõe a maioria das prefeituras aí Brasil afora. Quando a gente fala dessa desoneração da folha, que está sendo questionada agora, o que a gente está falando? Quando a gente pensa nesse dia a dia mesmo aí, né? Do gestor municipal, o que é isso? O porquê da importância, né, dessa desoneração? Nós temos que entender que as políticas públicas, elas não acontecem em Brasília, elas acontecem nos municípios. E a grande maioria do funcionalismo dos municípios, ele vem se incrementando ao longo dos anos, justamente por programas criados a nível nacional. E claro que isso faz bem para o cidadão, Então, quando nós falamos em desoneração, e isso tem um porquê, porque hoje as prefeituras, não só de Minas Gerais, mas de todo o Brasil, elas estão endividadas com o sistema, com o INSS. Por quê? Porque ela não consegue mais fazer os aportes que são exigidos. Assim como uma empresa é exigido pagar todo mês um percentual para o INSS, as prefeituras também estavam em quase 20%, de 20% a 22%. E com a lei trazendo para 8%, não quer dizer que as prefeituras iam ficar com essa diferença de 12% no FOP. Isso não existe. Essa diferença estava sendo para quitar justamente as dívidas que já foram contraídas aí com o INSS, entendeu? Então, a gente tinha uma proposta viável, para que realmente a gente conseguisse, nos próximos 5 a 10 anos, a gente dar uma sustentabilidade aí às nossas prefeituras. Mas, infelizmente, aí foi parar no STF. Prefeito, quem fala com o senhor é Murilo, bom dia. O prefeito, como o senhor mesmo citou, essa desoneração da folha começou em 2011, né, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas a ideia desse benefício é que desde sempre ser um benefício temporário. Mas entra governo, sai governo, eles tentam de novo voltar a onerar a folha, mas sempre tem se conseguido aí o parlamento prorrogar essa desoneração. Não era o caso de se fazer uma medida para definir novamente os limites dessa oneração da folha, porque fica um benefício temporário, fica sendo prorrogado, né, de quando em quando. Não era mais fácil aí tentar um movimento para
redefinir esses percentuais na oneração da folha? Com certeza, inclusive de forma escalonada, né? Não de forma bruta. Olha, vocês estão acompanhando o que está acontecendo no país. Esse primeiro trimestre que nós fechamos agora, nós estamos vendo as empresas abrir seus balanços e a gente vê números assustadores. Eu tenho um exemplo aqui no Vale do Aço, a Usiminas, uma das maiores empresas metalúrgicas aí do nosso país, onde que ela abre o seu primeiro trimestre, em comparação ao trimestre de 2023, com uma redução de 90%, gente. 90%. Isso é assustador. E não é uma particularidade da Usiminas, apesar que quem está envolvido aí no setor do minério, ele está tendo um problema pelas agressões nesse sentido do mercado internacional, mas todas as empresas no Brasil, o primeiro trimestre, em comparação a 23, está no vermelho. E a gente não vê, de parte do governo federal, uma situação de como acalmar aí o mercado, como acalmar, como manter aí a empregabilidade. A gente vê um governo desesperado por mais imposto, a gente vê um governo gastador e uma coisa que já está ruim, não só para os municípios, mas assim como as empresas, pode se transformar numa coisa pior ainda, levando aí o custo. Vocês imaginam o que vai acontecer com o transporte público? O transporte público estava também sendo beneficiado. Imagina agora para o trabalhador aumentar mais ainda o preço da tarifa. Estamos conversando com o Dr. Marcos Vinícius Bizarro, ele que é prefeito de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, também presidente da Associação Mineira de Municípios, AMM. O Dr. Marcos Vinícius, Luciana falando com o senhor. Bom, as consequências disso é desemprego ou será mais restrito aí a oportunidade ou restritas as oportunidades de emprego, geração de emprego? E o que a AMM acha dessa questão de judicialização de decisões, né? A gente lamenta, já comentei isso aí, Luciana, essa atitude irresponsável do governo federal, né? Mas a gente vem trabalhando numa PEC, que é a PEC 66, que ela vem não só falar da questão da desoneração da folha em forma escalonada, mas ela também fala de parcelamento de dívidas que os municípios têm hoje com a União, fala também da reforma que foi feita previdenciária, que vocês lembram, que ela atingiu apenas a nível federal, mas ela não atingiu os municípios, mas para a gente também colocar nessa PEC 66, e porque o único objetivo que nós temos, Luciano, nós queremos pagar o que a gente deve para a União, para o INSS, e nós queremos que esse recurso financeiro ele fique na base, onde que está o cidadão. Entendeu? Porque esse dinheiro sobe para Brasília e ele não retorna para os municípios, né? Então, a gente vai trabalhar duro com a aprovação da PEC 66, né? Prefeito, ao mesmo tempo que a gente está falando dessa questão da desoneração da folha, a gente tem visto ainda lá em Brasília um movimento, aí capitaneado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, relacionado à PEC dos quinquênios, né? Que é um escárnio, né? Considerando que a cada 5 anos a gente teria um aumento de 5% nos vencimentos da magistratura e outros cargos também, que já são super bem remunerados e só em gasto anual isso pode chegar a 40 bilhões de reais. Queria ouvi-lo sobre isso também. Bem lembrado, eu acho que isso é um tapa na cara do cidadão brasileiro. Você fala em 40 bi, nós temos um número na CMM, chega em quase 50 bilhões de reais. E como você mesmo diz, uma categoria, uma classe que já tem altos privilégios a nível de país, né? E você vê que nós estamos falando de uma judicialização onde o impacto para o governo federal ele chega em 10 bi, e onde que esses 10 bis ele fica no dia a dia com o cidadão,
e agora querer aprovar uma lei onde que 5 vezes mais. Então, parece que, infelizmente, algumas atitudes do parlamento não condiz com a realidade do nosso país e parece que eles não vivem no mesmo ambiente que a gente. E nós temos que tomar muito cuidado, gente. Nós estamos num período eleitoral, aí eleições municipais, onde que, teoricamente, os gestores eles estão envolvidos no dia a dia da política local. E é nesse exato momento que o parlamento usa para aprovar esses tipos de lei. E outra, olha a vergonha que aconteceu também semana passada, onde que o ministro Haddad, sem consultar estados e municípios, ele já manda todas as leis complementares da reforma tributária. Ele pode legislar sobre o tributo que é dele. O ministro Haddad, ele não pode legislar sobre os tributos que é do Estado e dos municípios. Então, não tem como ele mandar uma lei complementar integral atingindo aí de cheio as nossas cidades. Assuntos que a gente segue acompanhando aqui na Band News FM. Às 10h18, conversamos aqui no nosso jornal com o presidente da Associação Mineira de Municípios, o Marcos Vinícius Bizarro, ele próprio prefeito de Coronel Fabriciano. Prefeito, presidente, muito obrigado aqui mais uma vez pela participação na Band News. Até uma próxima. Isso aí, obrigado a todos.